Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Estejamos todos nessa sintonia com o Mestre Jesus, que é o maior pedagogo e o maior mestre que esteve e está sempre conosco, né? E quero agradecer principalmente a Isa e a Tereza pelo convite de estar aqui na casa, né? Hoje como último dia. Então, eu resolvi trazer uma reflexão junto para que possamos ter essa roda de conversa, que está dentro do sermão profético. Porque atualmente, meus irmãos, na verdade, o que nós estamos presenciando hoje, não a nível de Brasil, mas a nível de mundo, é o que nós conhecíamos somente através dos romances. As atrocidades, as matanças, as barbáries. E com isso, nós muitas das vezes nos calamos no egoísmo, conforme foi lido pelo nosso irmão ali, porque nós não queremos nos apossar de alguns conhecimentos, e nos quais nós, como espíritas, devemos nos valer de tudo isso que nós estamos aprendendo. É necessário buscar que esse sermão profético, há 2000 anos atrás, e eu vou citar na escrita de Mateus, porque João também escreveu. Então, Mateus, no capítulo 24, 1 a 14, continua no 19, ele nos diz que quando Jesus terminou toda a sua pregação, os apóstolos esperaram que ele retirasse um pouco e foram até ele perguntar, porque ele havia dito de todos os problemas que a terra haveria de passar. E voltando um pouco na nossa época agora, fazendo uma analogia, no ano de 1969, quando o homem pisou na Lua, Chico Xavier nos conta que naquela data, no dia 13 de junho, se não me falha a memória, tá? Houve a reunião crística para saber dos destinos da Terra. Porque a Terra estava num período de tão grandes devastações humanas e desumanas que não teríamos condições de dar continuidade. Mas o nosso mestre, imbuído da sua bondade, nesta reunião, pediu que uma chance maior fosse dada à Terra. E o que foi dito a ele? Que haveria uma nova oportunidade desde que não houvesse um rompimento de guerra num período de 50 anos, período esse que encerrou no ano de 2019. Então, muitas das vezes a gente se pega a datas achando que o mundo vai acabar. Não existe o mundo acabar, existe o mundo transformar, né? Então isso aí já foi dito há quanto tempo atrás? E Chico Xavier veio repor isso aí, inclusive, para quem não sabe, mesmo os que saibam, nesse dia, toda a comunidade de outras esferas planetárias se reuniram com medo, porque como a Terra conseguiu pousar na Lua, eles ficaram apreensivos devido à maldade humana. Mas graças a Deus foi nos dada a oportunidade. Isso encerrou os 50 anos em 2019. Logo ali. Nós estamos em 2025. Mas voltando lá nos apóstolos,
quando terminou o sermão, eles chegaram até Jesus e perguntou: Mestre, quando é que tudo isso irá acontecer? Quando será a tua vinda? Porque nos enviou o Espírito Consolador, né? E nós espíritas temos nos aprofundado nesse conhecimento, desde que não caiamos no que vai ser relatado agora na resposta do Mestre Jesus. Então, quando os discípulos lhe perguntaram, olha o que ele respondeu. Vou ler aqui porque às vezes a memória falha, tá? E Jesus respondendo lhes disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Eu sou Cristo, dirão, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerra, olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E o que está acontecendo ultimamente? Infelizmente, meus irmãos, mais guerras virão. Porque nós estamos fechando um ciclo, porque nós já estamos dentro da regeneração. Ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. Ela está vindo num caminhar que nos permite ser guiados ou não, de acordo com as palavras de Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são somente o princípio, que muitos, devido ao plantio, vai colher. Vai colher. E o que é esse plantio? Começa pelo nosso livre-arbítrio. Deus não desentorta a nossa palavra da escolha do livre-arbítrio. Ele deixa. Se você entrar numa fila de restaurante, né, self-service, você vai escolher aquilo que te agrada. Mas a escolha da vida é sua, é nossa. E quando nos diz aqui será o fim, não é o fim de acabar, tá? É o fim de alcançar um objetivo. Objetivo esse que vai nos dar mais uma oportunidade. Então, aquelas pessoas que plantam desavenças, plantam a pimenta, né? Igual um senhor chegou para o outro e falou: nossa, vai plantar isso tudo de pimenta? Quanto? 3 toneladas. Como assim 3 toneladas? Mas você dá tempo de você colher tudo isso? Não, só vou plantar. Eu não vou colher? Eu vou colher. É onde existem os mundos que vai nos acolher conforme a nossa colheita. Se escolhermos ser bons, logicamente teremos uma trilha melhor. E Jesus ainda nos diz o seguinte: falsos cristos e enganos religiosos. Sabe os falsos profetas? Quantos estão aí amargando, se deixando levar por falsos profetas? Porque o profeta verdadeiro, veja bem, Isaías, Jeremias, todos aqueles que antecederam, eles já nos deram uma chave para ser ligada. Não adoreis seres humanos. E hoje, infelizmente, a humanidade está escolhendo outros profetas para seguir. E a partir da hora que eu escolho profetas diferentes
desse Mestre Jesus que nos disse: vinde até a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí se deixam enganar por vãs palavras. Quantos de nós deixamos de ser nós mesmos? Quando eu falo nós, não sou eu nem vocês aqui presencialmente. É a coletividade, é a humanidade em si. Então, quando ela se vincula a outra pessoa, a um ser, e se torna um seguidor desse falso profeta, que vai levá-lo diretamente a uma derrocada, a um buraco. Então, cuidemos nós, até a começar dentro do nosso lar. É um lugar mais sagrado que tem, é o nosso lar. E, no entanto, muitos de nós, muitos até espíritas, estão se deixando levar por falsos profetas. E hoje está escancarado esses falsos profetas. A maioria tem Instagram, gente. E vários cliques e vários seguidores. E até os bons estão indo lá e clicando. Enganando a quem? A si mesmo. Então é necessário que tenhamos esse discernimento. Porque o falso profeta, como Jesus falou, virão muitos e muitos estão aí. Quantas crianças estão deixando de ser crianças para seguir momentos de glória de outras pessoas sendo idólatras? E a idolatria é o maior perigo que existe. Não só para a criança, mas para nós também. E principalmente nós temos que burilar nelas para não seguirem essas controvérsias. Porque são crianças que se tornarão adultos, mas de que maneira? Nossos jovens, gente. Quantos jovens estão se deixando levar por questões de desajustes familiares, porque a família está invertendo valores. E não foi isso que Cristo nos deixou. Não foi isso que Ele nos deixou nas suas mensagens. Emmanuel nos fala que nós estamos vivendo uma pseudo-aprendizagem. Nós temos muito para evoluir. E que tenhamos essa capacidade para evoluir. Para trazer não só para nós. Porque quando eu trago para mim, eu trago para os demais que estão à minha volta. E continua ainda Jesus. A presença de falsos messias e enganos religiosos destaca a importância de discernir a verdadeira mensagem do Evangelho. Nós somos ainda frágeis, a verdade é essa. Nós somos frágeis. Fala. Posso falar? Pode, lógico. Nós estamos vendo, é só prestar um pouco de atenção, nós estamos vendo que aquele povo que no tempo de Jesus estava lá já plantando espinho no caminho de Jesus para ele não poder passar, como os judeus, os fariseus, todo aquele pessoal. Hoje, eles estão lutando uns contra os outros para tentarem sobreviver. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Eles acharam que eram os donos da verdade e foram ensinando aquilo, foram ensinando. Mas uma hora alguém pensa um pouquinho diferente e transforma uma palavra
num discurso. E esse discurso vai ser de palavras pensadas. Justamente. Aí é onde a gente vai receber essas coisas. Nós vimos através de livros que a gente lê, e se não prestar bem atenção, a gente não percebe que está sendo ilusório o que está sendo apresentado. Às vezes até manipulado, né? É, exatamente. Hoje nós vimos, ontem, nós vimos na televisão, judeu matando judeu. Naquela festa que teve, naquela entrada lá. Lá nos Estados Unidos. Judeus matando judeus. Então o que está acontecendo? Isso é uma sobrepujança daquilo. Nós temos o poder, nós podemos fazer. Fazem, depois pagam o que quiserem. É bem isso aí. Mais alguém quer adicionar alguma coisa? Sempre é bem-vindo. Eu tenho mais uma coisinha para falar. Só que aí eu vou falar agora. Desculpa, se eu estiver errado, tu me corrige. Tá? Ó, nós temos gente aqui, conhecemos muito, aqui em Bombinhas tem muito, Porto Belo, tudo que é lugar tem. Famílias que trabalham de sol a sol para chegar sábado, sair de casa com a Bíblia debaixo do braço, muito bem vestido, gastaram todo o dinheiro que ganharam na semana comprando roupa para ir bem vestido para a igreja, calçadinho, muito bem calçado, e aonde nós vimos, nós aqui, hoje, pode olhar todo mundo, quem é que está bem calçado, quem é que está bem vestido? Nós temos uma roupinha normal. Então, nós somos os normais que estamos procurando seguir o caminho dos normais. E os normais eram aqueles. Porque quem viu naquele tempo que Jesus andava na terra, gente, eles andavam, um pouco faltava andar maltrapilho. Que era com aquelas roupas tudo, como é que eu vou dizer? Mantas por cima do couro. Tá? Então, hoje não, hoje tem que ser terno e gravata para ir lá, subir no púlpito e apontar o dedo e dizer é assim, é assim, é assim. Não, não é assim. Vamos estudar para ver como é que é. Nós estamos vendo aqui a palavra que ele leu no Evangelho, mais o que ela está falando. Gente, isso dá uma combinação que vai mexer com as nossas ideias. Isso é para refletir mesmo. E dentro do que você falou aí, vou pegar esse gancho, né? Para que nós tenhamos assim, a gente não condena o outro pelo fato da vestimenta. A gente vai lá na época dos fariseus, que se vestiam tão bem, né? Se trajavam tão bem, mas dentro do coração, tudo aquilo que eles estudavam, eles só mostravam da boca para fora. Só arrogância. Não está no coração. Não está no coração. Na alma. Tem até a passagem famosa de Jesus, né? Que ele fala hipócritas, né? Ah, hipócritas, justamente. Essa passagem bem, né? Fariseus hipócritas, como serpentes, né? Estão ali vestidos, mas jamais se doam para o outro. E nós estamos num período agora que é de doação, doação de amor, gente. Porque tudo é energia, né? E a Se não é pelo energia, amor, não adianta, porque não vai evoluir. e aqui quando eu falo, ó, Não adianta. eu às vezes eu fico emocionada porque está lotado aqui, né? Eu me emociono porque esse magnetismo que gira conosco aqui, se ficar uma sementinha do que é falado e vai levar para casa, meu Deus, floresce, floresce. E o que nós não podemos deixar é que essa semente morra. Nós temos que estar aqui, não como fariseu, nós temos que estar presentes de corpo, alma, espírito, porque o ser humano hoje, além de tudo, está atravessando um processo de iniquidade, gente. O que é iniquidade? É a maldade.
A maldade está imperando de tal forma, e Kardec ele foi cirúrgico lá no último capítulo da Gênese, quando ele relaciona que não seria cataclismas, terremotos, maremotos, que seria o término de um ciclo, mas seria o que? A invasão da nossa intimidade. E o que é essa invasão da nossa intimidade? É saber o que ocorre na sua casa, mas eu preservo o que é melhor. É o que a televisão mostra e eu não deixo me levar por aquela maldade. Então a iniquidade, se nós, ao término aqui, chegarmos em casa, ligarmos a televisão, a iniquidade está lá, gente. Total, querendo nos absorver, nos arrancar do nosso maior, sincero pedaço que nós temos de amor, que é uma continuação que Cristo nos deixou. E ele fala com todas as palavras: não deixe apagar a sua candeia. Chico Xavier, certa vez, olha, lá em, se não me engano, em 1992 ou 91, por aí, antes da morte dele, ele estava fazendo prece, olha só, um espírito assim de luz, que a envergadura dele ia metros, né, de expansão. Ele estava fazendo prece e eis que apareceu um espírito daqueles ferroso, chefe das mais tumultuadas trevas, né? Um irmão bem complicado. E ele virou e falou para o Chico: Chico, você me chamou? E Emmanuel falou para ele no ouvido dele: não fala que você não chamou, fala que você chamou. E o Chico: sim, meu irmão, eu te chamei. Ele falou: o que você está precisando? Sabe o que é, meu irmão? Eu te convidei para a gente unir o seu conhecimento, tudo isso que você consegue, os seus adeptos, juntar com os meus conhecimentos para curar as minhas tristezas e os meus problemas de saúde. E esse espírito ficou uma fera. Ele falou: Chico, bem que me avisaram que com você ninguém dá conta. Ou seja, ele não caiu. Se ele fala não te chamei, a coisa não ia prestar, né? Então, quantas vezes nós estamos com o pensamento voltado para a bondade, que nós temos que perseverar, que fala dentro do sermão profético. Perseverar a bondade, para que nós tenhamos uma caminhada para chegarmos até o objetivo final. Nós temos duas levas aí, e vai acontecer. Uma leva conforme volto lá atrás a nosso plantio. Porque na hora de ir para outro planeta, tranquilo assim, na era primitiva, né? Então, na hora que implantou pimenta, não, realmente, meu irmão, você entra nessa nave aqui que você vai começar lá na época dos cristãos. Aí você vive lá num tempo assim, uns 30 anos, o leão te dá uma apanhada, acabou, você já cumpriu um pedaço, mas você fica mais 2000 anos por lá, né? Então, essa é uma fala que às vezes é assim, é interessante, né? Para a gente questionar nós mesmos. O que eu estou plantando para que essa transição planetária, que nós já estamos dentro dela, e o que eu estou plantando em mim, o que eu estou fazendo para mim. Isso aí é algo assim que a gente tem que se cuidar para não abrir mão da nossa singularidade. Quando eu me intrometo na vida do outro, quando eu quero seguir a maldade do outro, eu estou abrindo mão de ser eu para ser o outro.
Estou totalmente voltada para o mal. Vocês falam do profeta aqui. Então aqui ele fala de perseverança e testemunho que nós temos que dar. Mateus está lá no capítulo 24, versículo 9 a 14. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Que o Nilton acabou de falar. Né? Às vezes eu amo alguém, mas quando esse alguém não comunga com os meus pensamentos, eu já entro em conflito. Às vezes é porque o outro não torce pelo meu time de futebol. Né? Aí já é motivo de briga. Às vezes é o outro que não consegue entender o meu lado político, o meu lado religioso, a minha fé. Então, hoje, as pessoas estão vivendo um período que nós estamos deixando de ser sentimento para virar coisa. Nós não podemos virar coisa. Nós temos que tornar esse sentimento morador dentro de nós para conseguirmos vencer. Eu passei por um processo, vou contar rapidinho aqui, eu não gosto, mas quando eu fui para São Paulo ficar com uma menina de 12 anos que foi tirada do seio familiar para fazer um tratamento, sendo que ela não era culpada, mas tiraram ela para afastar de um outro problema. E me pediram para que eu fosse para São Paulo. Eu fui, fiquei lá 4 dias. E nesses 4 dias, como ela chorava muito, eu descobri também que ela estava se cortando. E hoje a meninada está fazendo isso. Aí eu perguntei para ela, vou omitir o nome dela, né? Eu falei, meu amor, por que você está se cortando? É que eu sinto uma dor tão grande dentro de mim, que quando eu corto eu melhoro. A que ponto chegou uma criança de 12 anos para se fazer notar através de sentimentos? E quantos de nós sofremos por algo que não temos coragem de falar, de verbalizar, de chegar no outro e falar, me dá seu ombro aí que eu preciso conversar. Porque nós estamos esquecendo dessa parte de sentimento. As pessoas sentem vergonha de dizer assim, Valentina, nossa, eu te amo tanto, Valentina, você é um amor de pessoa. E vergonha de repartir esse amor. A gente prega, a gente fala, a gente lê, mas será que 1/10 de tudo isso, desse aprendizado, nessa coletividade que quer melhorar, nós estamos fazendo? Isso tudo está dentro lá do Sermão do Monte. É a minha visão, por isso que eu falei, gente, vocês podem participar, podem me interromper, tá? Até agora foi só o Nilton que interrompeu, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E como o amor tem esfriado, é justamente isso aí que eu estou falando. Esfriou, acabou, parece que aquele elo que existia não existe mais. E quando Kardec, lá em Gênesis, ele fala sobre a intimidade, um dos pontos chaves, gente, é a loucura que já está acontecendo. E nessa loucura que está acontecendo, nós temos um índice muito grande, em função do que eu falei agora mesmo, da falta do sentimento. Nós estamos coisando, nós não estamos amando, né?
as pessoas não têm com quem desabafar, conversar, por vergonha de derramar aqueles problemas que são inerentes dela para que ela possa melhorar, estão suicidando. Esse ano, até o mês de setembro, outubro, por aí, aqui no Brasil, 17 mil suicídios. 17 mil suicídios. Por que isso? Está lá em Gênesis, está aqui no Sermão Profético. E essa, fala. Suicídio Por tudo. por tudo. Mas uma das grandes coisas é pelo desespero. Não só o desespero, entra também assim, ó, concordo contigo que é o desespero, mas às vezes é a falta de diálogo, A falta de diálogo a falta leva ele desse a se aconchego. desesperar. Porque, Cristina, eu preciso tanto conversar com você. Hoje eu não posso, porque eu tenho um compromisso lá em tal lugar, assim, nessa hora eu não vou poder ir. Aí eu vou poder te atender no dia tal. Aquilo que eu vou ter que remoer até no dia tal, já vai me deixar bem mais mal acabado do que eu já estava. Mal acabado que eu quero dizer é bem mal intencionado. E assim vai indo. Eu vou no médico, chega ali, no médico tem um psiquiatra, que você começa a conversar com ele, daqui a pouco você percebe que ele está olhando para o pé dele e não está dando atenção para você. Aquilo te desespera mais ainda. Então, hoje nós temos que saber o que é que nós estamos procurando, aonde é que nós vamos encontrar esse alento para esse nosso sentimento está escuso. E é uma reflexão desse, se a gente for estender, é muita coisa desse sermão profético. Ele não fica só nisso. Nessa questão aí que o Newton levantou, as pessoas assim, elas não, muitas das vezes não são aceitas da maneira que ela é. Aí vem o bullying, né? Que é um desespero. Tem um filho de uma amiga minha, quando os pais descobriram que ele era gay, Chico Xavier, Kardec não minto, perdão, Divaldo, tantos outros já falaram que isso aí não significa amor, como que eu diria, é amor de alma. É uma explicação bem linda, que isso aí daria até uma outra roda de conversa, que é muito bonita aí. Então o filho dela foi para a fazenda e suicidou, porque os pais não aceitavam. Uma outra criança deu um tiro na cabeça porque ela queria só conversar, e cada um no seu celular. O seu quadrado, né? Mãe, eu queria te contar depois. Pai, na escola, agora mesmo eu converso com você. E ela levantou e falou, lembra que eu amo demais vocês, eu vou pro meu quarto. Aí eles ouviram o tiro. Então, essa iniquidade, essa maldade que é gerada pelo próprio ser humano é que nos leva a essa condição. E nós não podemos perder esse vínculo que se encontra aqui dentro da casa espírita. Nós temos que dar continuidade em casa, no ambiente social, no ambiente com os vizinhos. Fala, meu amor. É importante também a gente ter em mente que todos os dias a gente tem a oportunidade, né, de ser um pouco melhor com as pessoas. Às vezes alguém chama a gente para conversar e a gente não dá tanta atenção. A gente tentar levar o que a gente aprende para fora. Eu vou dar um exemplo, a gente faz uns trabalhos na rua de vez em quando, e eu fui entregar uns lanches para uma moradora de rua e ela estava chorando demais.
e ela estava revirando lixo. E aí eu já tinha encontrado ela outras vezes, né? Eu falei, você tá sozinha aí? Ela chorou muito. E ela falou comigo assim, né? Ela deitou no meu ombro, chorou, né? Só acolhi, não tinha muito o que dizer na hora. E ela falou assim, eu larguei o crack, eu larguei as drogas, eu tô querendo só comer e ninguém me dá o que comer. Eu não tô querendo mais essa vida, eu não tô aguentando mais. E chorou. E aí nesse momento a gente tem que ter muita clareza, né? Tem que ter muita... seguir nossa intuição, porque dependendo como você reage num momento desses, e esse é um exemplo, né? Na nossa vida a gente tem vários exemplos. A gente pode acabar de jogar a pessoa no buraco ou levantar ela, né? E aí eu dei mais coisas para ela comer, enfim, a gente ajudou ela lá, e eu falei para ela, espera até amanhã. Amanhã vai ser um dia melhor, e se amanhã não estiver melhor, espera até o outro dia, que nada dura para sempre. A gente conversou e depois encontrei com ela de novo, ela já estava com o companheiro dela na rua, já estava melhor. Mas eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo, né, simples, às vezes na nossa casa, no nosso dia a dia, com questões mais simples, algumas perguntas mais simples, a gente às vezes na rotina responde mais ríspido a alguém, e a gente pode estar levando essa pessoa a fazer coisas que ela não faria no estado normal. E a gente tem que lembrar que no nosso plano reencarnatório, aquela pessoa que mais irrita você de estar próximo, às vezes é seu irmão ou sua mãe, alguém que quando você está perto você tem que segurar para você não perder o controle. Eles falam que essa pessoa é que pediu, pelo amor de Deus, para renascer junto com você, no plano reencarnatório. Então aquela pessoa que você sabe que você ama, mas você tem uma dificuldade assim, de estar próximo, é aquela que você tem que amar mais, porque vocês às vezes pediram de joelhos para nascerem juntos, para poder trabalhar isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe que você falou uma coisa muito linda aí, que às vezes a pessoa não sabe o valor de um abraço. Exato. O abraço cura. Quando você falou que você só abraçou e aconchegou, isso foi um remédio muito grande. Sabe, você fez uma... preocupada, eu estou fedendo, não sei o quê. Mas você deu um carinho para ela. E na hora a gente nem sente nada, a gente não percebe, porque ali é um encontro de sentimentos. A questão física você não percebe no momento. Quando você abraça com o coração, o resto desaparece. E foi o que você fez, né? Graças a Deus. Que eu falei, nós estamos falando de sentimento. Você não deixou a coisa tomar conta, né? Você abriu o seu coração para esse momento. E quantos de nós aqui, muitas das vezes no dia a dia, nós queríamos tanto um abraço. Só um abraço, sem falar nada, só me dá um abraço. E nós nos esquecemos disso aí, né? Então, outro detalhe aqui para a gente assim, pensar bastante, que nós devemos, além de estar bem atentos aos sinais de todos os tempos que nós estamos vivendo em relação mais profunda com Deus, e que Jesus fala que devemos ser o sal e luz do mundo, né? Então, vou dar uma notícia boa, gente, assim, ó, nessa conturbada toda, já está vindo, mas vai nascer 1 bilhão de espíritos que já moram em outros patamares, que não precisariam mais de reencarnação. Eles vêm com uma evolução tão grande para nos ajudar. Outro gosto para leitura, literatura, música, pintura. Uma diversidade, gente. Vão reencarnar no mundo todo. E muitas das vezes nós vamos estar aí andando por Bombinhas ou numa outra cidade e vamos nos deparar com quem? Às vezes com o Chico Xavier da vida. Lógico que ele não vai reencarnar mais, mas de repente ele está no meio, né? Porque muitos, gente, muitos, Herculano, sabe, Divaldo, outros tantos aí estão sendo preparados. E quantas crianças vieram aos índigos, cristais, e agora
essas que estão aí com uma sabedoria que já vem de outras vidas, né? Imagina a alegria que nós vamos ter, gente, quem perseverar nessa bondade, se nós perseverarmos nesse amor, tá? Nesse sentimento de troca, sem ter vergonha de dizer, eu te amo, meu irmão, você precisa de mim, eu estou aqui. Nós vamos ter uma felicidade tão grande, que vai ser difícil nos contentarmos com pouco. Então, servir a bondade é tudo. Isso é uma notícia assim, ó, fabulosa. Quem que não ia ficar feliz, né? De repente, uma Bezerra de Menezes vir por aqui e fazer uma palestra, né? Então, tudo isso. Então, Jesus nos alerta, então, aqui, ó, para esses sinais desse sermão profético. E como eu falei, né? Tem até que hora? 8h30? 10h09? Então, tá. Tem uma história. É isso. Mas tem que lembrar dessa questão toda de transformação. Mesmo na época de Jesus, quando ele estava lá, ele falou que ele não tinha vindo trazer conciliação nem nada, ele veio para dar uma divisão. Sim. Então, assim, toda vez que tem uma transição, tem divisão. Porque o novo não pode ser construído em cima do que não adianta mais. Então, essa fase toda que a gente vive de conturbação hoje é para deixar isso bem claro. Ó, isso assim não funciona mais. Tem que mudar. Porque o planeta ele continua, com a gente ou sem a gente. Ah, com certeza. Com certeza. Né? Agora, a questão toda é assim, ó, você quer continuar tendo condições de viver nesse planeta, você tem que cuidar dele. Você não pode ser simplesmente um predador. Se colocar numa posição de você simplesmente achar que você pode ser um predador da natureza, predador de outras nações, né? Que hoje em dia está ficando escancarado isso. Né? A questão assim de se utilizar o poder econômico para enriquecer, vai enriquecer o meu e os teus aí, não estou nem aí. Né? Alguns querendo ir para outro planeta e deixar isso aqui, não é verdade? Acha que é fácil? Então assim, o que está vindo e vem essas conturbações todas, que eu acho que é para deixar bem claro. Então, tipo assim, tanto botar veneno nas coisas para dar mais alimento, porque não é alimento mais. É envenenado. E a gente polui rio, e não é só a gente que é prejudicado, a gente está prejudicando para todos os seres. Então, assim, como é que você pode se tornar um planeta em regeneração se a gente não dá o próprio exemplo na nossa casa? Eu acho que tudo isso que vem é justamente para, novamente, assim, é para trazer um recorte, assim. Qual é a tua posição? Porque todo mundo aqui uma hora vai desencanar. Com certeza. E para onde vai, aí sempre foi assim, né? Cada um vai para onde tem a necessidade de algum aprendizado. Se é aqui na Terra, se é para outro lugar, depende, não é castigo, porque às vezes as pessoas veem como um castigo. Não é questão de ser um castigo. Né? A questão é assim, ó, você vai aprender melhor em tal lugar. Então, se aqui não vai caber mais determinado tipo de situação ou de lógica, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Né? Então, é uma época que a gente está vivendo essa, tem que deixar tudo bem às claras. Qual é o teu posicionamento? É, a sua escolha. Qual é a tua escolha? Não quer dizer assim, porque eu sou bonzinho e não vou sofrer. Não tem isso. Ainda não chegamos nesse patamar. Quando chove para todo mundo, quando tem terremoto, é terremoto para todo mundo. Então, assim, não tem isso. O que acontece depois é o caminho de cada um. Né? Mas a questão é, você está tranquilo com o teu posicionamento ou não está? Então, eu acho que tudo que vem para trazer para a gente assim, ó, deixar bem claro, qual é o teu posicionamento? Então, eu acho que agora a questão que nós estamos vivendo é que vai ser uma questão planetária. O próprio planeta vai estar mudando o seu posicionamento, vamos assim dizer. Está mudando de escola. Agora aqui não vai ser mais primário. Estamos entrando no... Então, assim, secundário ou terciário? Então a gente tem que começar a mudar o nosso posicionamento e não ver mais assim como nós o centro do universo, né?
Então, a mesma coisa, às vezes, por exemplo, assim, Jesus veio e tal, mas a gente tem que pensar que o planeta é para todo mundo. É para quem é cristão, é para quem é muçulmano, para quem é budista, é para todo mundo. Para quem nunca teve contato com nenhuma religião, né? Então, assim, todos os povos têm sua forma de honrar seus antepassados, de se harmonizar com a natureza e tudo mais, né? Todos os povos têm isso. Todos os povos têm gente que faz maldade com os outros e tem gente que está atuando tanto. Mas então acho que agora a humanidade está caminhando assim para deixar isso bem claro para cada um, né? Agora, como que vai ser, não dá para dizer assim, não vou sofrer nada, vou ficar no mundo. Não é assim, né? Seria muito bom se não sofresse, né? Mas assim, vem as coisas, vem para deixar claro. Eu queria até, posso dar? Já tem... Vou deixar mais claro ainda. Nós estamos morando aqui na praia, né? Quem é que veio de fora? Ela veio de fora, você veio de fora, todos vieram de fora, vieram para cá porque queremos praia, nós queremos tomar banho de mar. Gente, eu também vim de fora. A Isa também veio de fora. Nós viemos no ano de 95, nós viemos para cá. Eu acho que nós não chegou a 5 anos que nós ficava na praia, né? Ou ia tomar um banho de mar. Não. Hoje nós não precisamos mais do mar. Só que hoje, para nós fazer o que nós fazíamos naquele tempo, não dá mais. Por quê? Para nós construir isso aqui, hoje, tem que ir lá em Canelinha ou em São João Batista, para lá, procurar onde é que tem alguém que tem terra, barro, para fazer tijolos para trazer para cá, onde é que tem uma fábrica de cimento para fazer cimento, destruir pedras e coisas para fazer cimento, trazer para cá para a gente construir alguma coisa. Vamos construir um monte de prédios aí. Gente, tem quanto ser humano comendo o pão que aquele outro amassou para dar conta de pagar as dívidas que ele tem por causa do apartamento que ele comprou, porque eu quero ter um apartamento na praia. E na verdade ele não vai nem usar aquele apartamento. Ele vai alugar para os outros. Porque ele vai precisar do dinheiro. E se esse outro vier com dinheiro, ainda tudo bem. Se não der um cano nele, que seja pior. Eu estou vendo isso acontecer agora já. Está acontecendo aqui por perto de nós. Vai aqui para o Mariscal, vai aqui para Bombas, para tudo que é lugar aí. Já está acontecendo esse tipo de coisa. Gente que está vindo para cá comprar um apartamento, porque eu quero ter um apartamento na praia. E agora, como é que eu faço com a minha casa lá em Blumenau? Ou lá em Itajaí, ou lá em outro lugar? Tem gente de Itajaí que mora na beira-mar. Mas vem para cá, quer comprar casa aqui, quer comprar terreno aqui. Então, isso é uma questão de nós olharmos e ver que não é só o investir. Você vai investir no quê? Naquilo que te dá certidão de que não estás fazendo um jogo errado. Certo? Porque se eu investir, eu vim para cá, comprei 2 terrenos, um do lado de lá e outro do lado de cá, tudo bem. Eu não precisava daqueles 2 terrenos, precisava de um. Mas comprei esse aqui. Projetado lá pelo plano espiritual, eu já sabia o que ia acontecer. Eu não estava sabendo que por trás da coisa tinha alguém me dirigindo para eu fazer as coisas, porque depois eles iam precisar. Eu não sei se não tinha um Chico Xavier ou um Emmanuel, quem é que vinha por trás de... Seu mentor, com certeza. Que veio para cá me fazer... Você sabe para que era esse pedaço aqui? Fazer uma garagem aqui, fazer uma lojinha de floricultura. Olha só a minha cabeça. Floricultura. Eu vou fazer uma floricultura aqui no Zimbro para vender flor para quem? Mas você fez uma floricultura.
Eu fiz aquilo que eu queria fazer Aqui, do ó, jeito que eu isso aqui queria é fazer. floricultura. Mas imagina só o que botaram na minha cabeça, faz uma floricultura aqui. Mas é porque não podia falar de uma vez. É. Tudo tem que ser devagar. Não é assim, ó, vai. Aqui as Não, flores. né? Olha aqui as flores aqui, né? Isso Quando aqui é uma eu e essa estufa. mulher trabalhamos para fazer isso aqui, e hoje continuamos trabalhando para fazer. Eu não trabalho mais, mas eu já estou mais do que aposentado. Mas ainda estamos fazendo emenda aqui um pedaço com o dinheiro, esse aqui ajuda um pouco, o outro ajuda mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Vamos fazer um montinho, ó, dá para comprar material, vamos fazer isso aqui. Nós estamos precisando. Essa ampliação aqui foi feita agora. Ninguém sabe se amanhã ou depois nós não vamos ter que mudar tudo, como tu dissesse ali. Não cabe mais aqui em cima, porque isso aqui já deu o que tinha que dar. Agora vamos ter que levantar a estrutura para fazer em cima. Tudo no seu tempo e na hora que for necessário. Então, volto nessa fala sua, que é justamente isso aí. Quando o sentimento bate e você naturalmente não recebeu de uma só vez, ó, vai, constrói, porque ele futuramente vai ser uma casa espírita. Na época você endoidou de vez, então vai para lá, né? Mas aí floricultura. E na verdade tem uma simbologia muito grande. Então quando você fala que você trabalhou, que você fez, né? E que Nós outros. trabalhamos, né? Foi eu e ela. Eu falo assim, na sua fala, que você e a Isa fizeram, né? A Isa aprendeu tudo de orquídea, que eu não sei nem os nomes de todas que ela sabe. Então, isso tudo foi preparado por quem? Pela espiritualidade. Por quê? Porque houve sentimento, porque houve amor, houve um projeto, houve uma finalidade para, né? Os demais que você citou, que às vezes a pessoa vem, eu diria que muitas vêm pelo poder e pelo egoísmo, conforme você leu lá na leitura, né? O poder, muitas das vezes, nos corrompe. Por que ele nos corrompe? Porque eu deixo de fazer algo em benefício de outrem, tá? Pensando em pisar no outro, porque eu quero é crescer, eu quero é subir, eu quero é melhorar, que se dane. Então, quando você disse bem na sua fala, né? A questão do preparar a terra, porque muitos perguntam, a terra vai prosseguir, nós vamos? Depende de cada um. Nem todos vão estar aqui, mas a partir da hora que eu, só vou concluir aqui, que eu faça a minha transição aqui, que eu faça a minha regeneração e que eu coloque os meus bons sentimentos para sobrepor aquilo que a iniquidade me destrói, eu estou trabalhando para que eu possa evoluir. Porque se Emmanuel se considerava um verme, quando ele se encontrava lá com os outros maiores para estudo, e que o Chico Xavier falou, pois é, né? Meu nome é Francisco, se tirar o Fran, fica o Cisco. Né? Então, assim, ó, imagina nós que estamos aprendendo. Então, mas aprende de que maneira? Exemplo. É dentro da escola, é dentro de casa, na comunidade. Um dia seguimos. Porque se nós continuarmos nessa caminhada de destruição planetária, nós vamos chegar num tempo, nós não, às vezes nossos bisnetos, destruímos tudo, né? E agora? Vamos reconstruir. Pensando em quê? Nos valores que nós recebemos e não aplicamos. Então, essa fala foi bem pertinente de vocês dois, para que a gente possa dar continuidade. Fala, meu querido. Só complementando o que o Oliveiras disse, né? Essa divisão que agora a gente vai precisar escolher. Eu consigo fazer uma analogia muito próxima. Eu tenho um filho de 2 anos e 7 meses. E ele quer colocar o dedo na tomada, ele quer colocar o dedo no fogo, ele quer colocar a mão na panela quente. E eu falo, filho, vai machucar, vai queimar, vai machucar. Até que esses dias atrás a gente acabou distraindo, ele encostou na panela assim, queimou.
Aí ele chorou, agora ele nem chega perto da panela. Na hora que ele, agora na tomada, na hora que ele vai fazer alguma travessura, a gente já pega a mão dele e já vai pro quarto e fala que não. O que vai acontecer com a gente? Né? A gente está sendo guiado, estamos recebendo as dicas, sendo intuídos, vai ter um momento que alguém vai pegar na nossa mão e falar, olha, você infelizmente não seguiu os conselhos, você vai para tal lugar. Então é como se a gente estivesse engatinhando, ou a gente ouve os conselhos e os exemplos, ou a gente vai ser encaminhado com muito amor, porque quando eu faço com meu filho, eu faço com o maior